Rapaz, é mesmo? Olha, não sabia não. Venha, vamos contar para os outros. Depois dessa papagaiada inicial, meu boa tarde para vocês. Como eu prometi, ia dar uma aula de revisão sobre a aplicação de múltiplos em operações matemáticas. Vamos imaginar a seguinte situação, meninos e meninas. 3 ônibus saem de um terminal, cada um para uma determinada cidade. O ônibus A tem um intervalo de 15 em 15 minutos entre um ônibus e outro. O B, de 20 em 20 minutos. O ônibus C, de 30 em 30 minutos. Agora imagine a seguinte situação. Todos eles saem o primeiro ônibus às 7 horas. A partir daí, cada um vai saindo de acordo com esse intervalo. O ônibus que vai para a cidade A vai sair às 7h15, às 7 horas, e depois o próximo às 7h15. O ônibus que vai para a cidade B vai sair às 7 horas, depois às 7h20. E o ônibus que vai para a cidade C vai sair às 7 horas e depois às 7h30. Vocês concordam que vai haver uma diferença entre um ônibus e outro? Dificilmente eles vão estar no mesmo horário, saindo simultaneamente. Só que isso vai acontecer? Vai. Eu tenho como determinar quando vai ser o próximo horário em que vão sair os 3 ônibus ao mesmo tempo? Tenho. Vamos supor a seguinte situação. 3 amigos vão cada um para uma cidade dessas, só que nenhum quer deixar o outro sozinho na plataforma. Então eles decidem só ir, embarcar em seus ônibus quando os 3 saírem ao mesmo tempo, para que ninguém fique sozinho. Quanto tempo eles teriam que esperar na plataforma de ônibus se eles chegaram depois das 7 horas? Bom, dá para fazer esse cálculo? Dá, de várias formas. A principal seria o quê? Colocar os múltiplos do primeiro ônibus, 7, o outro 7h15, 7h30, de 15 em 15, colocar do ônibus B, 7, 7h20, 7h40, 8 horas, fazendo isso de 20 em 20, e com o ônibus C, a partir de 7 horas da manhã, de 30 em 30 minutos. Ou seja, esses horários subsequentes seriam os múltiplos de cada ônibus, do horário de cada ônibus. Mas isso vocês concordam, se for uma numeração muito grande, isso pode ser um intervalo muito grande, um conjunto de números muito grande para fazer? Qual o jeito mais prático? Aplicando a faturação em cada um, achando o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum para esses 3 elementos, para esses 3 valores. Como é que eu faço isso? Só um momento que já veremos nos próximos capítulos. Voltando com a nossa continuação daquela mesma pergunta. Qual será o horário que eles vão ter que sair, esperar na plataforma, para que consigam sair e embarcar em 3 ônibus diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo? Se nós fizermos o conjunto de números de múltiplos do intervalo do primeiro ônibus, o primeiro saiu no instante zero, que foi às 7 horas, o segundo ônibus 7h15, 7h30, ou seja, de 15 em 15 minutos vai saindo o ônibus durante todo o dia. Para a cidade B, o primeiro saiu, instante zero seria o horário inicial, 7 horas. O segundo, 7h20, 7h40 e de 20 em 20 minutos. O terceiro, como o intervalo é de 30 em 30 minutos, seria o primeiro, seria o horário zero, depois 7h30, depois 60 minutos depois, ou seja, 8, depois 90 minutos, ou seja, de 30 em 30 minutos. Aí eu pegaria o primeiro número que fosse comum aos 3 elementos, aos 3 conjuntos, e saberia quantos minutos seria necessário esperar para que os 3 voltassem a se encontrar, ou seja, que esses 3 ônibus partissem da plataforma ao mesmo tempo. Todavia, eu volto a falar, nesse caso é até possível só olhando para os conjuntos. Em determinadas situações, esses números serão muito grandes, esses conjuntos numéricos serão muito grandes. Então, qual é o correto fazer? Dessa forma? Não, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar cada elemento e fatorar, ou seja, decompor, dividir em números primos. O primeiro elemento, né, 15? Então vamos dividir 15 em números primos. 15 dividido por 2, que é o primeiro número primo, não dá. Por 3 dá, vai dar 15 dividido por 3, 5. Não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5, vai dar 1. Já fatorei, ou seja, já decompus o 15 em números primos. Segundo elemento, 20. Dá para dividir por 2, dá 10. Continua dando para dividir por 2, dá 5. Como a gente já viu, quando é 5, só dá para dividir por 5. E agora o 30. Fatorando este elemento, como vai ficar? Dividido por 2 vai dar 15,
Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Vai dar 5. Novamente no 5, 5 dividido por 5 dá 1. Qual é o processo que você deve fazer para encontrar o MMC desses 3 elementos? 15, 20 e 30. Eu vou pegar todos os fatores comuns quando eles são decompostos. Eu tenho 2, tenho 3 e tenho 5. Então vai ser 2 vezes 3 vezes 5. E se algum deles eu tiver esse valor elevado a um expoente maior, eu pego o maior expoente. O 3 aqui só tem uma vez. O 3 aqui só tem uma vez, então vai ser uma vez só. O 2 aqui eu tenho quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2. Então é 2 ao quadrado. Então permanece 2 ao quadrado. O 5 só tem uma vez só em cada, então fica 5 elevado a 1. E efetua essa conta. 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 3, vezes 5. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12, 60. Então, a primeira quantidade de minutos em que os 3 vão se encontrar vai ser 60 minutos após a saída de 7 horas. Ora, se eu sei que 60 minutos é 1 hora, então qual vai ser a próxima saída simultânea? Vai ser 7 horas mais 1 hora, mais 60 minutos depois. Ou seja, vai ser às 8 horas. Então, nesse caso, os 3 colegas, para que possam sair sem deixar ninguém sozinho, vão ter que aguardar até as 8 horas da manhã, para que novamente os 3 ônibus saiam ao mesmo tempo dessa plataforma. Beleza? Vocês viram que dá para aplicar esse conhecimento que vocês estão aprendendo agora em situações reais? Claro, essa é uma situação hipotética, mas vocês verão que no decorrer das próximas aulas, vocês vão ver situações em que mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum serão aplicados de forma contínua e de forma progressiva, ou seja, cada vez mais vocês vão utilizar isso nos cálculos que vão aparecer daqui para frente, tá bom? Qualquer dúvida, coloque nos comentários deste vídeo ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Fui! E fica a musiquinha para vocês.